Cristóvão, um prazer novamente lançar seus livros, né? Que, na verdade, a gente tem caminhado junto ainda com outros trabalhos. A gente, na verdade, está aqui treinando. Amanhã a gente vai para São Paulo, decoradinho. Eu tenho feito essas dobradinhas com os convidados, que vêm primeiro para Belo Horizonte, depois para São Paulo, lá no Sesc Vila Mariana. E, agradecendo, eu queria que você fizesse, Cristóvão, como a gente combinou, um breve apanhado assim, da sua trajetória, para que fique documentado para a gente. Boa noite. Boa noite, obrigado ao Afonso Borges, ao Sempre um Papo, por esse convite. O evento participar, para mim, é uma felicidade participar desse projeto fantástico, já está há 27 anos, num país tão carente de livros de leitura como o Brasil, quer dizer, isso aí é um oásis assim, para a literatura. Né? Você queria, então, fazer um apanhado. Bom, eu sou um escritor formado fundamentalmente nos anos 60. Eu quero dizer com isso que foi a época que passei da infância para a adolescência e para a idade adulta, exatamente naquele período de grandes transformações no Brasil e no mundo, que foi a década de 60, o início da década de 70, em todas as áreas, praticamente todas as áreas, né, política, social, cultural. Vivi essa passagem de um Brasil, ao longo da minha vida, de um Brasil predominantemente agrário, rural, que foi a minha infância nos anos 50, para um Brasil intensamente urbanizado de hoje. E, de certa forma, a minha vida literária, meu trabalho de escritor acompanhou essas transformações brasileiras, de alguma forma se refletiram no que eu fiz. Eu absorvi, desses anos 60, quando eu decidi ser escritor, eu lembro nos 13, 14, 15 anos, eu já tinha a firme decisão de me dedicar à literatura, um certo espírito de revolta do tempo contra tudo e contra todos, e recusei o que seriam os caminhos naturais da época de fazer universidade, fazer curso, estudar, porque eu achava que a universidade iria me destruir como escritor. Até hoje não tenho minhas dúvidas se eu estava certo ou não com relação a esse medo do ensino convencional. Mas eu esperneei até quando pude, fui relojoeiro, tentei ser piloto da Maré Mercante, depois fiquei um tempo vários anos, participando de uma comunidade de teatro alternativo, até que, como dizia o John Lennon, o sonho acabou. Né? Ali no final dos anos 70, 77, eu finalmente fiz o vestibular, entrei para a universidade, começou uma nova fase da minha vida, comecei a estudar letras, e acabei me tornando professor. Né? O primeiro carimbo na minha carteira de trabalho eu tinha 34 anos, quer dizer, justamente por esse atraso que eu não sou um aposentado hoje, podia até ser, se ouvisse os conselhos da minha mãe, né? Paga o INPS e tal. Eu não ouvi, né? Então agora tem que penar. Fui professor da Universidade Federal do Paraná durante 20 anos, 24 anos, né? Foi de 84 até pouco tempo atrás, e de onde eu me demiti para viver exclusivamente de literatura, ou voltar àquele meu projeto inicial de viver só dos livros, num tempo que isso era totalmente impensável, nos anos 70 e 80. A minha vida literária, eu escrevi alguns primeiros livros em Curitiba, O Terrorista Lírico, A Cidade Inventada, Gran Circo das Américas, que tinham assim, uma repercussão local, praticamente não existiam. Eu costumo dizer que eu fiz todo o serviço militar do escritor. Né? Você começa pagando a própria edição, no mimeógrafo, fazendo aquelas cópias, depois consegue uma cooperativa de autores que publicam alguns livros e vão todos à falência, que não, né? E até que finalmente... Sobra, né? 300 exemplares naquele canto parado. Aquele canto parado para tirar, e aquela fase heróica. Depois eu finalmente consegui ser publicado por uma grande editora, que foi a Brasilense, que lançou o Romance Trapo, em 1988, que teve uma boa repercussão crítica, aliás, excepcional para a época, e que me lançou nacionalmente. Eu consegui ter acesso às editoras grandes. Começou assim já uma carreira profissional de escritor, né, enquanto eu dava aulas lá na universidade. E depois, em 2007, eu publiquei um livro que mudou de novo radicalmente minha vida, que foi O Filho Eterno, que foi um sucesso inesperado, e que me permitiu abandonar, sair da universidade e agora viver, não propriamente de direitos autorais, mas do livro e seus derivados, quer dizer, de eventos. Né? Esse é outro aspecto também que mudou bastante no Brasil,
entre o que era o espaço do escritor nos anos 80, 70, 80, 90, da minha formação e dos meus primeiros romances, e hoje, ou seja, houve uma mudança radical. Hoje é muito mais espaço, muito mais ressonância. O país mudou também substancialmente, quer dizer, o fato da urbanização nossa, a base de leitores ela aumentou, não é nenhuma maravilha ainda, mas é bem melhor ou diferente do que era naqueles anos. A mudança da era da televisão para a era da internet também foi uma outra revolução marcante. O Brasil foi civilizado ali, entre aspas, durante os anos 70, 80, 90, fundamentalmente pela televisão. E a televisão é pura oralidade, né? Não se lê nada vendo televisão. E a era da internet, que é uma revolução inesperada, ninguém previa exatamente o que seria isso. O computador, no começo, parecia só uma máquina de escrever sofisticada. A internet é um monitor em que qualquer página que você abra tem coisa escrita. Ela é um estímulo à leitura e à escrita permanente, que exige a qualificação da leitura e a qualificação da escrita. Isso deu outra direção à cultura audiovisual. Quer dizer, foi uma revolução que está em pleno curso. A gente está exatamente vivendo esse momento, essa transformação. E a literatura pegou uma carona nisso aí, né? Ela foi favorecida pelo advento da internet, pelo trânsito de informação que permite, ou seja, pelo descentramento que ocorre para o escritor. Antigamente você tinha que ir morar em São Paulo ou Rio, ou você desaparecia, quer dizer, hoje você está em toda parte, você está em toda parte. Então mudou esse panorama. Era para falar de mim, mas eu acabei falando mais das circunstâncias aqui de que eu vivia. Eu vivi essas passagens e fui amadurecendo o meu trabalho livro a livro, tentando responder a questões que se apresentavam para mim em cada momento da minha vida. Desde os primeiros lá, o Terrorista Lírico, A Cidade Inventada, depois, num segundo momento, com Trapo, final dos anos 80, Juliano Pavolini, A Suavidade do Vento, Uma Noite em Curitiba. Depois, uma outra fase começou com Breve Espaço entre Cor e Sombra, em 98. Escrevi depois O Fotógrafo, em 2004. Foi dando uma outra direção para a minha literatura. O Filho Eterno. Depois publiquei alguns livros de passagem, uma autobiografia literária que chama-se O Espírito da Prosa, e um livro de contos, Beatriz. E finalmente, este que eu estou lançando agora, que é o Professor, que eu considero o meu livro mais maduro, né? Eu sempre brinco que o escritor sempre tem ciúme do seu maior sucesso. Eu estou cansado de ser o autor do Filho Eterno, então eu tinha que escrever um livro melhor que o Filho Eterno. Eu acho que esse livro é melhor. É mais maduro, é um passo adiante. Então a minha história é essa. Eu escrevi um livro depois do outro, que é a vida de todo escritor. Mas eu queria continuar nesse arranjo aí, antes de entrar no Professor, que é aproveitar a história da hipótese do Bin Laden e falar, você contar para a gente essa coisa interessante que foi a forma que você conseguiu de tornar vivo os livros que, em hipótese, estavam mortos, né? Que é através da internet. A internet foi uma coisa fantástica, né? Eu acho que o Brasil perdeu muito tempo com aquela trágica reserva de mercado de informática. Eu acho que a gente perdeu 10 anos de qualificação digital naquele período, que estamos recuperando agora meio que a duras penas. É uma revolução total. E a internet, para o livro, o advento do livro digital é uma coisa sensacional, o que cria vários problemas. Assim, em geral, há áreas que reagem ao livro digital, às vezes com a falsa questão de que o livro digital vai destruir o livro de papel, que o livro de papel é mais bonito, é melhor, é mais gostoso, etc., né? Como se fosse uma questão verdadeira. Claro que o livro de papel é invencível. O livro de papel é o objeto mais perfeito do mundo, não vai ser substituído pelo livro digital. Mas o livro digital é uma outra hipótese, quer dizer, uma alternativa que você tem à circulação do livro, da literatura, da informação escrita, e que universaliza instantaneamente o acesso, né? E a Amazon criou agora esse sistema, abriu esse caminho, né, que depois os outros começaram a correr atrás, que é da autoedição. Você mesmo faz o livro, coloca lá, é gratuito isso,
coloca seu preço, faz a capa e põe em circulação. Você faz a capa também? Eu faço a capa também. Aliás, é a coisa mais divertida. É claro que eu já sou um autor conhecido, tenho 40 anos de estrada, muitos livros, etc. Então é diferente do Cristóvão lançar um livro e alguém que está começando, colocar o primeiro livro, vai desaparecer lá na nuvem se não tiver caminhos, Facebook, divulgação paralela. Embora muita gente faça isso em áreas que, às vezes, não tem prestígio no livro de papel. Por exemplo, literatura de fantasia, tem toda uma área gigantesca aí que eu nem tenho ideia do que é consumido nisso aí, mas que acaba até na área, por exemplo, da literatura pornográfica, aquelas histórias que surgiram dos tons de cinza, nasceram em autoedições digitais, que depois as editoras de papel viram o filão que tinha ali e enriqueceram com isso aí. Ou seja, é um mundo que está aí que não há por que a literatura de qualidade, a literatura mais refinada, usar esses recursos também. E aí eu comecei a colocar na rede livros que estavam mortos, que estavam na Amazon. O primeiro começou pela minha tese de doutorado, que foi editada pela Rocco em 2003, e estava esgotada já. Eu não via muito sentido em publicar de novo em papel, embora seja um livro de referência, é um livro que fala muito entre a prosa, a poesia, Bakhtin e o formalismo russo. É um livro que serve de referência assim, para estudo das teorias literárias dos formalistas russos. Muita gente procurava esse livro, via me mandando e-mail, como é que eu consigo, eu tenho que buscar no sebo, etc. Eu coloquei na Amazon, preço baratinho, né? Para baixar, fiz uma capa. Vendendo? Não, vende regularmente, quer dizer, vende 4, 5, 6 por mês, o que é extremamente razoável numa tese de doutorado, altamente especializada para a área acadêmica, né? E, obviamente, o usuário de e-book, de livro digital no Brasil, é uma faixa muito pequena ainda da população, não é muita gente que trabalha com isso aí, mas eu acho que tende a aumentar. Quer dizer, vocês imaginem que essas tabuletas digitais começarem a se universalizar na escola. Tipo de e-readers, aqueles leitores, não propriamente o iPad, não que seja o computador em forma de tabuleta. Eu gosto da palavra tabuleta, que eu acho bonita, né? Mas o leitor, aquilo que é só para ler. A hora que você universalizar isso aí na escola, o potencial que você tem de colocar coisa ali dentro é infinito. Quer dizer, qualquer aluno de ensino médio pode ter 500 romances, 500 livros de literatura numa tabuletinha dessa, né, de acesso instantâneo. Então, não há que ser contra isso. É impossível achar que isso aí seja uma coisa ruim. Cristóvão, vamos para o livro. O professor é o ex-professor? Não. O professor não é nada biográfico. Depois do Filho Eterno, eu tenho que responder sempre, né? O único livro autobiográfico que eu escrevi foi o Filho Eterno. Todos os outros são ficção. O Professor é um livro que engloba uma experiência minha na área universitária, na área acadêmica. Ele é um professor de filologia românica, que é uma disciplina que praticamente não existe mais, mas que trata de aspectos da história da língua portuguesa, que foi uma coisa que sempre me fascinou como professor da área de língua portuguesa. Então, ele é um especialista numa área em que eu conheci bastante, que eu me sentia à vontade para o sistema de referências dele. E também pegar o período que ele vive, que ele é um homem de 70 anos, tem 10 anos a mais do que eu, né? Eu estou com 61, vou para 62, ele está com 71, ele está com 10 anos a mais. Então, de certa forma, essa história que eu coloquei dos anos 50, 60, 70, também foi coisa que eu acompanhei de perto, né? Essa reflexão que ele faz, ou esse contraponto que ele faz entre a vida dele e os fatos da história do Brasil, que estão no livro. Ou seja, eu usei muito da minha experiência pessoal para colocar no livro, mas não tem nada, absolutamente nada autobiográfico. O professor é a figura dele, do Eliseu, que vai receber uma homenagem na universidade. No fundo, é um livro de um tema de família, né? Ele tem a relação com a mulher dele, a mulher que mora em condições misteriosas, o problema terrível com o filho, que mora nos Estados Unidos e que odeia o Brasil, a paixão que ele teve por uma doutoranda que defendia uma tese sobre língua brasileira e que o apaixonou, porque ele mesmo se reconhece um professor, não um professor brilhante, um grande scholar, mas sem grande centelha de imaginação. E ele encontra na Thérèse, que é uma francesa
que morou a vida no Brasil, a tese dela sobre língua brasileira, sobre o duplo sentido na fala do Brasil, que ela diz que só alguém de fora poderia perceber isso, que o tipo de humor brasileiro, o tipo da fala brasileira, o tipo de sentido nosso, nós temos uma sensibilidade para aquilo que não é dito, para aquilo que está subentendido, superior ao dos outros países, porque a linguagem no Brasil, essa é a tese dela, não é que eu esteja defendendo isso aí, que a linguagem no Brasil nunca quer dizer exatamente o que está sendo dito, nós não somos literais, por isso que o brasileiro sempre sofre ao contar uma piada lá fora no exterior. O nosso tipo de humor trabalha. Então, é uma tese interessante da Thérèse, e o professor se apaixona por essa ideia, porque ela quer dizer em que ponto esse uso da linguagem interferiu na própria estrutura gramatical da língua, né? Que é uma espécie de grau, ele fala assim, um santo grau. Se você percebeu o momento em que um aspecto social da linguagem interferiu na estrutura sintática da. Mas não se preocupe, o livro não é chato assim, ele não é aula de linguística. Isso aí passa apenas como comentários assim. Então ele se apaixona pela ideia e pela mulher, que ele é 20 anos mais velho que ela, como se renascesse a sensualidade, a paixão sexual dele, da história que ele vê morrendo, ele no retrospecto dele. E a estrutura do livro é muito simples, é uma manhã, né? Ele acorda, toma café, toma banho e sai para ir receber a homenagem dele. Mas o tempo todo ele vai lembrando cacos de lembranças, vai retomando fragmentos da memória que vão recompondo a vida dele num vai e vem assim, de referências, e que o leitor vai montando esse quebra-cabeça. E como é que você colocou, fala um pouquinho sobre essa história de você colocar como pano de fundo esses acontecimentos históricos brasileiros? Isso foi uma coisa que sempre eu tive, num determinado momento. A minha literatura começou muito nefelibata, assim, como era um espírito lá dos anos 60, mas também, como todo jovem candidato a escritor, você, às vezes, a fantasia, digamos assim, tira a referência da realidade, como se isso aí fosse você fazer uma referência a um dado concreto da tua vida, fosse má literatura ou pouca literatura, né? Então, eu lembro que na Cidade Inventada não há nenhuma cidade concreta, são todas cidades mais ou menos imaginárias, situações não delimitadas. O terrorista lírico também não diz que cidade é, um sujeito, uma espécie de Bin Laden que dinamita uma cidade inteira. Tal. Isso são livros de juventude meu, lá dos anos 60. Né? Quando eu escrevi Trapo, não. Trapo eu coloquei, o romance passa em Curitiba, eu dou nome para as ruas, nome para as praças, eu descobri o aspecto concreto da realidade, que era uma espécie de contramão da história, que naquele tempo, exatamente naquela época, isso era considerado um romance do século XIX, que é uma coisa antiga, etc. Eu nunca me incomodei muito com isso. A representação da realidade, para mim, sempre foi um ponto-chave do meu estilo, da minha maneira de ver o mundo. Né? E em vários outros romances, Uma Noite em Curitiba, o professor Renon lembra fatos da vida dele do final dos anos 60, de história do Brasil. A Suavidade do Vento, embora seja um livro bastante imaginativo, que tem aqueles monstros, etc., mas se passa no oeste do Paraná, na época de Itaipu, com dados muito concretos, muito específicos da época. E nesse livro eu senti necessidade de ir pontuando a narrativa com referências da história do Brasil que vão aparecendo. Eu fiz uma pesquisa bastante extensa, assim, do Estadão, por exemplo, que hoje está todo digitalizado. Você lê jornal dos anos 40, 50, é uma delícia aquilo lá, né? E o que aconteceu no dia 3 de julho de 1957, e pontuar fatos da vida do professor com fatos da história do Brasil que foram significativos, momentos significativos, principalmente ali no período da ditadura militar, que é a época que ele entra na universidade, que ele está fazendo concurso, que ele começa a ficar adulto, digamos assim, e que é muito marcante. Depois da época do Sarney, daqueles planos todos econômicos. E o próprio dia, que é o dia que se passa o romance, ele abre o jornal e tem a renúncia do Papa. É o dia exatamente que o Papa renuncia, que é uma coisa absolutamente inédita desde a Idade Média, né? É como se o mundo ali estivesse virando de cabeça para baixo. Então, esses fatos são uma espécie de contraponto para dar dimensão concreta à figura do Eliseu. Né? Você falou uma passão sobre a questão da profissionalização do escritor. Isso foi num crescendo e, graças a Deus, de uns anos para cá, os escritores que faz uma palestra recebe, né? Antigamente, falando mal aqui, antigamente os escritores ficavam lá em casa, que não tinha lugar de dormir, né? Tinha dinheiro para pagar hotel, mas essa é outra história.
Como é que foi esse crescendo do profissionalismo para chegar na forma que você escreveu esse livro? Você me disse que escreveu todo dia durante um ano. Sim. Fala disso. Eu acho que são duas coisas que contribuíram para essa mudança de perfil da situação do escritor. Uma delas, o plano econômico. Eu acho que o plano real, nos anos 90, às vezes o pessoal não pensa muito nisso, mas eu vivia profundamente lá antes daquela hiperinflação. Aquilo inviabilizava qualquer situação de você viver de livro ou de direito autoral. Tanto que esse direito autoral no Brasil, que é pago de 3 em 3 meses, trimestral, ele é o único no mundo. Nenhum país faz contrato trimestral. E ele foi feito justamente por causa da inflação. Antigamente era anual, passou a ser semestral, e aí depois trimestral, que não adiantava nada. A inflação era 50% ao mês, você no final de trimestre já tinha que escrever outro livro. Né? Exatamente. Perdão? Exatamente, exatamente. Então, isso aí, ali começou um processo de modernização do país que coincidiu com vários outros aspectos. O advento da internet, o começo da digitalização do país, o sistema de telefonia, quer dizer, houve toda uma infraestrutura que começou a mudar e a vontade política a partir principalmente, eu acho que o miolo começou ali com a Lei Rouanet, com as políticas de renúncia fiscal, que possibilitaram eventos literários, feiras, flips, digamos, começou com a Flip, né, já no ano 2000, acho que foi 2000 e pouco, que foi o começo da Flip, de maneira que hoje, em toda semana, em algum lugar do Brasil, está tendo um evento literário, como esse, e que são profissionalizados. Quer dizer, a cachê, você paga a cachê, você tem... E isso aí não seria possível se não houvesse a política de renúncia fiscal. Ou seja, houve, de fato, uma política de Estado em torno disso aí. E depois a internet, que possibilitou uma circulação da informação literária que era impensável nos anos antigamente. Então, essa ideia de você largar a universidade e o emprego público para ser escritor, só um louco como eu mesmo, né? Mas é viável. Hoje há uma nova geração que vive disso aí. Você vai em São Paulo, no Rio, está cheio de jovem autor, na faixa dos 30, 40 anos, vivendo o jovem autor até 50 ainda é jovem autor. Né? A literatura é sempre demorada. Assim. Até pouco tempo atrás eu era um jovem autor brasileiro ainda. Mas toda uma piazada que está vivendo de livro, de eventos, escrevendo roteiros, não propriamente o livro e o direito autoral de ficar sentado em casa esperando, mas do livro e seus derivados, quer dizer, tudo que gira em torno, com um grau de autonomia muito grande, porque muda substancialmente você ser um professor, você ter um emprego público, e todo dia lá bater o ponto no trabalho, e depois vir para casa escrever nas horas vagas, fazer literatura. A literatura era uma atividade ornamental no Brasil. Houve um momento que eu consegui tocar esse projeto duplo de ser professor e escritor com algumas opções que eu fiz profissionais dentro da universidade. Sempre fui um professor que se chama professor auleiro. Né? Eu nunca aceitei cargos de chefia de departamento, isso aí devora o professor. Você entrou na máquina de administrativa, você acabou você não faz mais nada, se não carimbar papel o resto da vida. Outro aspecto é a pós-graduação. Quando eu tinha que fazer eu já estava em dócil com isso aí, ali para 2005, 2006, eu disse, se eu entrar na pós-graduação, que começou a crescer substancialmente no Brasil, eu dou adeus ao trabalho de escrever. Nunca mais vou escrever mais nada, porque não há condições. Você tem que ficar lendo teses, dissertações, tem que é um tipo de trabalho que não impossibilita. E aí eu vi que era a hora mesmo de espirrar e sair fora. Isso não era... isso era impensável. Lá nos anos 80 nem se colocava isso aí, até porque o ritmo era bem mais lento. Você não tinha o grau de exigência que a universidade tem hoje, a intensidade que tem de coisa, e que, inclusive, está lidando mal. Você não falou como é que foi o processo de redação. Desculpa. Esse livro nasceu, primeiro, 4 anos atrás, me deu uma ideia que chamava-se A Homenagem. Eu tive a primeira página do livro ali, que é o sujeito acordando, que acorda com a ideia de que o inimigo está beijando nos lábios, etc. Ele tem assim uma espécie de um pesadelo, meio semi-freudiano, aos 70 anos. Então, estava com aquela ideia, eu escrevi que seria mais ou menos um conto, e deixei, olhei e disse, não, isso aqui vai dar um romance. Mas eu estava com outros projetos na época.
Eu acho que eu estava escrevendo ainda o Espírito da Prosa, estava escrevendo alguns contos do Beatriz, estava trabalhando, eu disse, eu vou deixar isso aqui de fora, deixar descansar essa ideia. E só lá por outubro de 2012 que eu peguei de novo e disse, agora eu vou me organizar, porque em 2012 eu viajei muito também, eu estava naquela vida de camelô literário, indo para cima e para baixo. E o ano passado não, viajei muito pouco. Aí eu subi bem meu cachê, assim, eram poucos convites. Fiquei trabalhando direto, foi assim, de janeiro a novembro, eu trabalhei todos os dias, de segunda a sexta, com pouquíssimas interrupções. Eu acho que só viajei para fora, para Frankfurt, não teve uma vez para Belém, e fiquei o tempo todo em Curitiba. E das 9 ao meio-dia, escrevo 3 horas por dia, em casa, não consigo escrever, em aeroporto, escrever de passagem, não dá. Preciso estar bem tranquilo, bem descansado. E assim eu fui tocando o livro, ele foi avançando solidamente. E era um trabalho, foi o meu livro mais difícil do ponto de vista composicional, porque era fácil eu me perder ali, né? De você manter o tempo todo aquela relação da memória e você ir segurando o leitor naquele fio narrativo central, que era a manhã dele. E aí a experiência pesou um pouco, porque você fica controlando, diz assim, mas quando você passa de uma cena para outra, que tipo de cálculo que tem? É pura intuição, realmente. Você saber quando uma coisa se esgota, uma pequena cena, uma passagem está esgotada, você tem que dar um outro gancho, passar adiante. Você vai sentindo os volumes narrativos e equilibrando de modo a deixar a história em pé, né? Mas foi um livro que me deu um imenso prazer escrever. Eu estava muito feliz. Eu fui ficando com você e ficar com pena quando estava chegando ao fim. Eu sabia que o livro tinha... ele estava já fechando a história dele. Mas crônicas você escreve em hotel, né? Ah, não, crônica escrevo em hotel. Eu sou cronista lá na Gazeta do Povo, que é o jornal lá do Paraná, né, lá de Curitiba. Eu assino toda terça-feira, página 3. E aí sim, a crônica é uma coisa tardia. Eu comecei a ser cronista aos 50 e poucos anos. Me convidaram, nunca tinha experiência em jornal. É uma coisa muito difícil. É o meu texto mais difícil, é crônica. Porque a crônica tem que ter 2.800 toques. Hoje eu já vai meio de intuição, eu já sei, né, aquelas 4 parágrafos ali dá 2.800 toques. Não é exatamente literatura, você pode usar literatura, mas não é. Quando diz assim que é um gênero literário, é um gênero híbrido, né? Alguns pouquíssimos cronistas realmente fizeram, Rubem Braga, etc., literatura no sentido assim estrito da palavra, de usar o gênero como muito próximo do poema, da poesia, do poema em prosa, etc. Mas a crônica, a grande massa de cronistas realmente é um gênero híbrido. É um pouco jornalismo, é um pé no fato real, um pouco de imaginação, um pouco de literatura. É uma coisa muito própria, né? E eu fui aprendendo. E a crônica, você tem que lidar com uma certa etiqueta do jornal. O jornal é uma espécie de conversa em voz alta, assim. Não dá para escrever qualquer coisa, né? É como você está numa reunião social, você tem que ter alguma educação, tem que ter uma finesse, você não tem a liberdade que tem na literatura. A literatura você pode ser violento, agressivo, botar palavrão, cenas horrendas. Você não vai fazer isso numa crônica. A crônica, o sujeito está tomando café, abrindo o jornal, é como uma conversa entre amigos. Tem que ter isso aí você custa a ter essa sensibilidade, no meu caso, né? De perceber quando você erra a mão, quando você é grosseiro, quando você... Então, eu fui me educando como cronista até você pegar esse jeito de conversa fiada com estilo. Porque é uma conversa fiada com estilo, né? Você vai ali, você lê às vezes o Coni, você vai até o fim e diz assim, e por que eu estou lendo isso? Não, você lê. Uma vez eu perguntei para o Coni, eu estava lá no Rio Grande do Norte, num dos eventos, eu jantei com ele, eu disse, e ele contando que teve época da vida dele que ele escrevia 7, aliás, mais de 7, ele escrevia 9 crônicas por semana, porque era assim. É irritante, você sabe, ele senta e escreve. Ele não tem nenhum problema, eu já vi ele escrever. Exatamente, aí eu disse assim, escuta. Só 2 dedos assim. E ele dizia, eu perguntei para ele, mas você não dá crise de imaginação, você não tem ideia, tal. Ele diz assim, eu escrevo a primeira frase e toco em frente. Aliás, eu fiz uma crônica com esse título, a primeira frase. Fiz assim, usando a técnica dele, escreveu a primeira frase. Mas ele já deve ter crônica feita até 2015, não é? Hoje você escreveu... Hoje eu escrevi uma crônica ali no Mercury, que eu estava meio sem ter que fazer ali, depois eu almocei, a tarde vazia, e me deu uma ideia, porque
Teve o sábado passado, sábado à tarde, meio de feriado, né, que estava tranquilo. Curitiba e feriado é uma maravilha, que ela está descansada. Um prédio vizinho com pagode no volume, assim, de 90 decibéis. Chegou a 85, botei lá para medir os decibéis, né, das 2 às 6. Quer dizer, não dava para ler, não dava para fazer nada. Sabe aquilo, uma música para o quarteirão inteiro. Aí você fica, né, aquela coisa de ligar para a polícia, para a prefeitura, que era um condomínio fazendo, e já era segundo sábado. Aí, e é lá na rua Comendador Macedo, que é perto de casa, e é um prédio chique, não é coisa de barraco de laje, né, de churrasco na laje. Não, gente fina, em volta da piscina lá. E aí eu fiz uma crônica hoje aqui. Barraca na Comendador Macedo. Começando com Aristóteles, diz assim, o homem só faz aquilo que acha que é justo e certo. Né, e eu tentava encaixar esse desejo de ouvir música no último volume com a teoria do Aristóteles. Quais são as hipóteses para explicar por que alguém levanta lá o carro, né, abre a porta-mala do carro e bota aquele som para todo mundo ouvir na praia. Para distribuir o mau gosto. Tem alguma coisa assim, eu fiz uma reflexão, é uma conversa fiada com estilo, né? A minha esperança é que eles leiam aquilo lá e no sábado que vem a gente possa ter um descanso assim, de tarde para... Mas eu queria te perguntar, já que você falou de crônica, eu fui casado com um cronista de humor lá de São Paulo, não é famoso, não. Também não estudou muita coisa e tal, não preparou muito. Mas a crônica de humor é uma das coisas mais difíceis de fazer ou não? Não, é difícil. É difícil. Você tem um talento do Veríssimo, por exemplo, tem aquela... O humor é difícil, né? O humor é uma... Não dá para forçar. Eu tenho um lado de bom humor que eventualmente acontece, assim, dá certo você... crônicas engraçadas que acontecem. Por exemplo, eu fiz uma... eu fui proprietário de um Lada, né? Então, eu fiz uma crônica chamada Meu Carro Inesquecível. Só essa frase já é uma frase de humor, né? Exatamente. Então, ali, a crônica teve um sucesso extraordinário, 1000 cartas para redação, né? Você mede por isso aí, ficou uma coisa engraçada, né? Outra vez que o Coxa Branca, o futebol, quando você está em baixa assim, de audiência, você põe uma crônica sobre futebol, daí vai ter assunto, o pessoal vai lá escrever. O dentista Coxa Branca, lá que eu fiz uma brincadeira com isso aí, com uma briga do Atlético Paranaense, que é o meu time, com o Coxa também, isso aí teve um sucesso. Então, mas a graça acontece, não dá para correr atrás. Eu não sou humorista, não tenho aquele tipo de é um talento muito difícil, né? A minha experiência é essa trágica lá dos anos 70 e 80, que era muito difícil. O Brasil tinha 4 ou 5 editoras importantes no Rio e São Paulo, só. Se você não fosse editado por eles, você não existiria. Não adianta ser publicado regionalmente, que você não tinha repercussão, o livro não aparecia em lugar nenhum. Se sai uma notícia do jornal sobre o teu livro, no dia seguinte o jornal desaparece, ele não está mais na internet, ele não tem mais acesso. Então, eu lembro que quando saiu o Trapo, saía a matéria da Folha, etc. Eu tinha que recortar com uma tesoura, tirar cópia xerox e guardar quando alguém pedia o material de divulgação para você mandar. Então, isso aí mudou bastante. Hoje você tem editoras de tudo quanto é perfil no Brasil. Eu não sei o tipo de literatura, digamos assim, qual é o teu registro literário e como é que você trabalha. Normalmente é muito difícil para um autor brasileiro entrar no mundo da língua inglesa. Aliás, é uma barreira terrível para a internacionalização da literatura brasileira. Eu lembro que você tem a quantidade... São pouquíssimos autores brasileiros que são traduzidos nos Estados Unidos, obras, e quando são traduzidos não tem ressonância nenhuma também. Em geral, através de editoras universitárias ou nichos acadêmicos, né? Então, eu não sei. Aí, no teu caso, você deve ter por exemplo, não sei se é literatura de fantasia, ou tem áreas específicas que deve ser. E aí você tem um caminho que se abriu e que o Brasil ainda não descobriu esse nicho ou não desenvolveu o suficiente, né? Se bem que há editoras como a Verus, do grupo da Record, publica nessa área, etc. Tem um caminho. Na literatura que eu faço, essa passagem para a língua inglesa ela é fundamental para dar um salto. No meu caso, por exemplo, das traduções, ela deu um impulso quando primeiro saiu uma edição australiana do livro, depois inglesa, e finalmente saiu nos Estados Unidos agora. Mas no meio do caminho, usando o verso da pedra do meio do caminho, lá ele foi o finalista do concurso Impact Dublin, que é um prêmio literário de bastante prestígio da Irlanda,
Então, foi considerado, em 2012, um dos 10 melhores títulos de ficção em língua inglesa do ano. E isso multiplicou a referência do livro no mundo inteiro. Você entrou na língua inglesa, você é conhecido no mundo inteiro. Antes disso, você não... mesmo que você vá ser traduzido em francês, em alemão, você fica em pequenos nichos. O inglês realmente que dá o salto. Mas hoje, eu comparativamente, eu vejo esses jovens hoje escrevendo, você já tem revistas digitais, blogs, que, claro, tem um monte de porcaria no meio, de coisa sem cuidado ou pelo excesso, mas tem muita coisa boa. Quer dizer, tem gente que você já tem onde você testar o teu próprio material, a circulação é muito melhor e que vai fazendo a triagem. Agora, escritor não dá em árvore também, é um trabalho de depuração. Né? Aquela ideia de que todo mundo é escritor, todo mundo pode fazer, não é. Você tem que ter filtros, você vai selecionando, da quantidade sai a qualidade. Mas eu continuo achando que hoje é incomparavelmente melhor do que era no meu tempo. Para você ter uma ideia, o Romance Trapo eu escrevi em 82, eu lembro que eu acabei em dezembro de 82, ele só foi publicado em 88, eu levei 6 anos, recusas de umas 5, 6 editoras, perdi todos os concursos em que entrou, que eram poucos também naquela época, até sair pela Brasilense, que teve um grande impacto. Hoje, se eu escrevesse um livro, digamos, estruturalmente semelhante ao Trapo, certamente publicaria em menos de 2, 3 meses. Eu ia encontrar a editora para ele, com relativa facilidade. Bom, o autor tem isso, de sempre achar que o último livro dele é o melhor. Se bem que, claro, depois que você vai ficando mais maduro, por exemplo, quando eu acabei O Filho Eterno, eu publiquei Um Erro Emocional. Eu gosto muito do livro, eu acho assim uma sonata. O Erro Emocional é um livro, um duo, são 2 personagens só. Mas eu sei que não é um livro que tem envergadura do Filho Eterno. É um livro menor, é um livro, um romance. Mas, graças ao estilo, graças ao que eu desenvolvi de linguagem no Erro Emocional, eu escrevi O Professor. Quer dizer, o estilo do professor nasceu diretamente da minha aprendizagem com o Erro Emocional, que são praticamente 2 personagens, e só na cabeça deles o tempo todo uma dança entre o Paulo Donetti e a Beatriz. Então, é relativa essa questão do melhor, do pior. A gente sempre gosta do que está escrevendo. Né? O livro que me deu mais prazer, que mais me divertiu, não é propriamente um livro excelente. É um livro que chama-se Ensaio da Paixão. Eu vou contar a história desse Ensaio da Paixão. É o seguinte, quando eu vivia na comunidade de teatro, eu escrevia, eu tinha o quê? 17, 18, entre os 17 aos 24 anos, eu vivia lá numa comunidade, os bichos grilos, eu já tinha meu projeto de ser escritor, eu cheguei a fazer 3 romances sérios. Me trancava lá e escrevi O Papagaio que Morreu de Câncer, A Máquina Inventada, tinha mais a Televida. O Papagaio que Morreu de Câncer é sério? Era sério, era um livro sério, assim, eu escrevi um romanção. Tal. Aí escrevi A Máquina Imprestável era o título. E o terceiro, eu joguei tudo fora, esses romances, mas eram romanções, assim, 200, 300 páginas. E o terceiro era A Televida. A Televida é a história, bem uma coisa da época, assim, né? É uma cidade que todo mundo começa a ficar surdo e cego por causa da televisão, o domínio da televisão. Era a época todo mundo era contra a Rede Globo, então eu pego uma cidadezinha pequena que é totalmente hipnotizada pelo poder da televisão, da tecnologia, que era um discurso bem anos 60, assim, aquela regressão naturalista. Né? E aí tem um sujeito que dinamita a estação repetidora, notem aí também o culto ao terror e a luta armada, né? E a cidade volta a ser feliz, alguma coisa assim. Esse livro é engraçado, o Caio Graco, da Brasilense, gostou da ideia. Ele disse assim, escuta, você não quer dar uma mexida? O livro, a segunda parte está interessante e tal. O outro, A Máquina Imprestável, eu não cheguei nem a mandar. Eu lembro que o Riuapa, lá, que era o meu guru, ele leu, ele fez alguns comentários, eu mesmo vi que era uma porcaria. E o Papagaio que Morreu de Câncer, eu mandei para o Caio. Eu tinha acesso ao Caio Graco, da Brasilense, porque ele editava o Riuapa, que era o meu guru, Wilson Riuapa, que era o chefe do teatro. Lá ele publicou A Revolução dos Homens, pela José Olímpio, e depois publicou livros pela Brasilense. Ele esteve lá vendo teatro, etc. A gente conversou, ele disse, não, quando você tiver coisa, você manda para mim. Então, eu tive essa vantagem na época. O que não redundou em muita coisa, porque levei anos para conseguir ser publicado. Mas, pelo menos, eu mandava. Né? Quando eu escrevi O Papagaio que Morreu de Câncer, ele fez uma das cartas mais demolidoras que um autor pode ouvir de um editor.
O livro era uma porcaria. Ter uma carta dele. Não, eu tenho essa carta, tirei xerox, assim, eu fui demolido. Eu fiquei tão chocado que eu chorei. Eu peguei aquilo lá, eu disse assim, a minha vida de escritor está acabada. Você lê aquilo lá, e diz assim, não tenho talento nenhum, né? Eu tinha 18 para 19 anos. Então. Eu estou acabado. A minha vida acabou aqui. Eu fui destruído. Porque eu mandei no entusiasmo. Eu disse assim, agora ele vai publicar isso, eu vou ficar famoso, meus livros vão aparecer na vitrine. E ele tinha razão em cada uma das frases dele. O livro era muito ruim mesmo. Então você pode dizer, não, podia ser com mais jeito, tal. Não, ele foi lambada na cabeça, tal. Olha, durou 15 dias minha depressão, já comecei a escrever outro. Então eu digo, o escritor não, se ele quer ser, ele vai ser, né? Ele toma, acho, o caminho dele. E bom, aí enquanto eu escrevia essas obras sérias, etc., eu fazia uma brincadeira com os atores, porque a gente morava lá, tinha uns 15, 20 atores que moravam em Antonina, que era o grupo, que se chamava Sopa de Legumes. Era uma novelinha que eu botava lá o papel na máquina, era 2 casas que a gente morava, e fiz uma novelinha de humor, um descracho, cujos personagens eram o próprio pessoal. Só tinha um personagem que eu imaginava alguém chegando de fora para ir trabalhar na comunidade, que era um personagem que chamava de Romu, não sei qual era a razão, e que ficou um personagem tão famoso, esse personagem da Sopa de Legumes, que o primeiro sujeito que foi lá trabalhar, o apelido dele até hoje ficou Romu. Eu não me lembro do nome dele, mas era... E aquilo era um escracho em que eu ridicularizava o Rio Apa, ridicularizava os atores, era um negócio de realismo fantástico, tinha um que morreu, aí o pessoal ficava carregando de um lado para o outro. Era uma coisa absolutamente... E eu não levava a sério. Aquilo para mim era uma farra. E o pessoal disputava a tapa aqueles capítulos. Enquanto eu escrevia aquilo brincando direto à máquina e tal, aí eu ia lá para o escritório, fechava e escrevia aqueles romances maravilhosos, profundos, com os quais eu ficaria famoso e que não valiam nada. E depois, anos depois, eu fui reler a Sopa de Legumes e eu disse assim, a minha literatura estava aqui. O bom escritor estava escrevendo a Sopa de Legumes, não estava fazendo aqueles livros lá querendo imitar o Graciliano ou o Machado de Assis. Era aquela Sopa de Legumes que era o meu talento estava ali, né? Então, tinha essa observação da realidade, tinha uma série de traços que depois eu fui desenvolver, mas eu achava que não, quer dizer, eu estava indo no trilho errado. Anos depois, eu resolvi fazer uma sopa de legumes, mas aí, porque a sopa de legumes só tinha sentido para os próprios atores. Alguém de fora não entendia as piadas, era tudo muito localizado, muito... Exato, era piada interna ali, era para o grupo só, não estava pensando em literatura. E aí eu escrevi um livro chamado Ensaio da Paixão, que eu imagino uma ilha em que eles representam uma paixão de Cristo, e é uma ilha em algum lugar do sul, e aí um bando de loucos vão para lá, mas aí eu já pensei numa composição literária mesmo, forte. E eu botei um monte de personagens ali que eram da Sopa de Legumes, só que já como personagens. Por exemplo, tem o Toco, que é o filho do Ruapa, é um sujeito que anda sempre com o anjinho. Isso antes da ideia lá do Maurício. Tem um anjinho que anda atrás dele, tem um outro que levita, etc. É um realismo fantástico, aquela coisa dos anos 60 lá do Gabriel Garcia Marques, que eu peguei. Esse livro me divertia muito, o Ensaio da Paixão. Eu li em voz alta os capítulos para eles, tal, o pessoal do grupo, mas já era, tanto que foi publicado em 85, ele ganhou uma menção honrosa no Prêmio Cruz de Souza, foi publicado localmente pela Criar Edições, e depois saiu pela Rocco, 3 edições, vendeu bastante pela Rocco ali nos anos 90, aliás, final 99 que saiu. Agora eu coloquei esse livro tá na Amazon, e a Record já comprou os direitos, e ano que vem vai sair de novo em papel. Então, é um livro que teve uma história. Ele me divertiu muitíssimo. Não é o meu melhor romance, é um romance assim, meio datado, meio de época, mas ali era uma farra para mim escrever aquilo lá, né? Não, é Ensaio da Paixão. Ensaio da Paixão. O Sopa de Legumes, ele está lá, é uma curiosidade, que lá não tem valor literário nenhum, é só uma curiosidade histórica, assim, um valor afetivo que eu tenho. Mas ele que deu origem ao Ensaio da Paixão, que dali eu fiz uma composição romanesca. E cada livro, para mim, marcou uma época. O Trapo, foi muito bom escrever o Trapo, achei. O Trapo, obrigado. O Trapo eu fiz a minha psicanálise, depois pensando anos depois, né, porque eu escrevi exatamente no momento que eu estava me formando em letras, estava acabando o curso de letras, já pensando em ser professor, começando a fazer o mestrado.
E ali eu assassinei o poeta que eu imaginava que eu era. E criei aquela figura do professor Manuel, que é aquele que eu seria. É uma espécie assim, claro, isso eu falo agora, psicanaliticamente, anos depois, né? Mas na época eu estava realmente um personagem duplo, em que eu estava dividido entre as duas, vezes daquela do bicho grilo revolucionário que é o Trapo, que se suicida com 20 anos, e a figura conservadora, careta do professor Manuel, né? Bem que eu faço assim, dá ele se humaniza no processo de entender o jovem, né? Então a literatura tem caminhos que a gente não suspeita às vezes. Eu tenho um olhar sobre a literatura, sobre a história da literatura recente do Brasil, que eu acho o seguinte: nós tivemos uma literatura clássica brasileira que marcou o século XX e deu densidade à marca da literatura brasileira até os meados dos anos 70, que são os grandes nomes clássicos. Graciliano, Clarice, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, aqueles escritores, o Érico Veríssimo, etc., mesmo Jorge Amado, que hoje está em desgraça, etc. Mas você tem assim um corpus de escritores que marcaram, deram uma imagem à literatura brasileira muito densa, uma literatura que conversava com o seu leitor, que tinha leitores, que era best-seller, né? Todos os escritores eram referência. Claro, num país que tinha 20% da população letrada só, naquela faixa estreita, etc., que vai ali até os anos 70. Nos anos 70 houve uma quebra total. Houve uma quebra de tudo, uma implosão de todas as formas chamadas convencionais, não só no Brasil, mas no mundo todo. Houve uma quebra política, houve várias quebras de tudo quanto é. Foi uma mudança cultural, uma revolução cultural muito forte nesses anos 70. O que aconteceu no Brasil? A literatura desapareceu. Ela se refugiou na universidade, por várias razões. Os cadernos de cultura, o predomínio crescente do prestígio da universidade sobre a avaliação literária, que era uma coisa que não existia nos anos 50, 40. A Universidade do Brasil é um fenômeno recente, relativamente recente. Ela começa a se consolidar fortemente nos anos 70. E aí cria essa figura do escritor-professor. Eu não posso jogar pedra porque eu fui um deles. Ou seja, nos anos 70 e 80, a universidade começou a ser a guarida do escritor. Não era mais o jornalismo, não era mais o sujeito de fora. E o conceito de literatura passou ao mesmo tempo a sua teoria e a sua produção. Todo escritor brasileiro ali nos anos 70, 80, ali no final dos 70, 80, 90, ele era ao mesmo tempo o teórico e o produtor. Eu uso a imagem do escritor, tinha que se levantar, sair do chão puxando os próprios cabelos. Ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E vários fenômenos. E aí o Brasil está mudando. O Brasil deixa de ser um país agrário rural, passa a ser uma urbanização intensa, crescimento das cidades, a massa de população, aumento da base de leitores de letramento. Quer dizer, tem uma série de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo nesse processo. E essa produção literária desse período, embora tenha pontos claro que muita gente boa no período, mas a gente começa a olhar assim na época e diz assim, quem foi o best-seller desse período? Quem é que o último que você vê era o Rubem Fonseca, um escritor assim de qualidade que foi best-seller, etc., que é um homem da geração do Dalton Trevisan, que é um homem lá dos anos 50 e 60, na verdade. Ele é a última figura que ali no conto dele ali e a literatura desapareceu. A conversa dela com o leitor brasileiro sumiu do mapa. Ela passou a ser... Eu não vou discutir o mérito disso aí, o que está fazendo, mas ela perdeu, ela se desenraizou completamente. Foi uma época que entrou digamos assim, ela desapareceu de circulação, ela sumiu. Só no ano 2000 começa a voltar alguns aspectos que desapareceram. Desapareceu a prosa brasileira, né? Esse elo com determinada tradição romanesca, ela perdeu também, perdeu o contato. Tem vários fenômenos aí para colocar. Eu não estou te falando isso aí como professor de literatura, eu não sou professor de literatura, estou falando como escritor, é o olhar que eu tenho como isso aí. A partir do ano 2000 começa a mudar de figura. Você já tem uma nova geração de escritores que não tem mais a memória dos anos 70. Primeiro, é uma geração que deve menos à universidade, ou ao próprio conceito literário da universidade. Ela tem outra raiz.
não viveu a polarização política que marcou aqueles anos 70 e 80. Isso a ditadura é assunto dos pais deles, já é uma outra coisa. Já viveu um intenso processo de assimilação da cultura, da literatura de língua inglesa, digamos, das narrativas contemporâneas, dos gêneros que surgem, romanescos que estão surgindo. Então, você começa a ter, ao mesmo tempo, ter essa base que permite a multiplicação de eventos literários no Brasil, passa a ser uma coisa charmosa, interessante, tem prestígio você querer ser escritor, etc. O escritor passa a ser, inclusive, uma espécie de pop, um sujeito que fala com o microfone na mão, como eu aqui, ele passa a ser uma autoridade. Isso nos anos 70 e 80 tinha desaparecido. O escritor era só um professor na sala de aula, dando uma aula. Ele não tinha contato nenhum. Então, o que acontece? Eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu acho que quando essa crítica, que é uma crítica antiga, não há praticamente críticos jovens nessa área. O crítico jovem talvez seja o João César, lá do Rio de Janeiro, que está na faixa ali dos 30, 40 anos, que ele tem um outro olhar. A questão, por exemplo, da discussão da forma literária, às vezes eu estou lendo um artigo que parece muito moderno, você está vendo uma coisa de 1919, 1920, retomando critérios ou discussões de aspectos do que seria a discussão da forma na literatura, que são coisas completamente envelhecidas ou fora do tempo, ou que não se renovaram. Né? Então, eu acho que o que houve foi esse branco, uma certa nostalgia de um paraíso que não se realizou, e uma nova geração surgindo, que não quer dizer necessariamente que seja boa. Eu acho que não. Tem um volume imenso de gente nova surgindo, o que eu acho que isso vai produzir boa literatura com o tempo. Vai amadurecer. Literatura, como eu disse, não dá em árvore. É um processo muito lento. Né? O peso social da literatura ela é uma decantação difícil, demorada. Não é uma coisa que surge da noite para o dia. Então, eu vejo dessa forma, assim, de uma maneira... Cristóvão, você não acha que, de uma certa forma, também a universidade abandonou esses escritores, essa literatura, depois desse período? Eu acho que sim. Se bem que eu falar a universidade é um pouco... Principalmente depois, você falou uma frase, assim, só te interrompendo, você disse que, em determinado momento, você decidiu fazer pós-graduação. Decidiu não. Era para fazer, você não quis fazer. Não sei se você se localiza esse momento na história. É nesse momento onde foi exigido para a progressão de carreira tantas pós, etc., que a universidade parou de olhar para a literatura brasileira. Isso é uma opinião pessoal. Se bem que eu tenho que ter... A gente tem que pensar o seguinte, não é função da universidade, na área de letras, formar, por exemplo, escritores. Não, é formar professores estudiosos de literatura, o que é diferente. Eu acho que o escritor oficial, o escritor formado em universidade, é uma coisa perigosa. Eu continuo pensando mesmo que eu pensava quando eu tinha 16 anos. A universidade pode matar o escritor, nesse sentido. Então, são funções distintas e que eu acho perigoso, às vezes, você confundir essas duas funções do sujeito. Ao mesmo tempo que ele prescreve a literatura, ele produz como uma amostra didática. A literatura está em outra parte, está numa margem, uma coisa meio difícil, mas ela está sempre meio torta, assim, meio fora do que seria aquele padrão esperado ou domesticado pela universidade. E aí é uma questão complexa. Eu acho que teria que fazer uma avaliação ali dos anos 70, 80, 90, como as coisas se encaminharam, mas eu olho para trás e eu vejo realmente que há um branco. As referências realmente duradouras da literatura, que criou raiz ali, houve um corte muito forte, embora com boas produções pontuais. Você tem grandes escritores do período, grandes escritores sofisticados, marcantes, mas, de modo geral, a literatura brasileira perdeu esse contato com o leitor na própria conversa com o país. Está cheio de autores que você pode ler o Milton Atum, pode ler o Bernardo Carvalho, pode ler o Michel Laube, pode ler o galera aí da nova geração, o Marçal Aquino, um autor que eu gosto muito, o Joca Terron. Você tem um monte de gente aí que dá para ler perfeitamente, que está produzindo uma literatura sintonizada com o momento presente no Brasil, num processo muito vivo de transformação, assim, dia a dia. Um renascimento importante da prosa brasileira. Eu estou falando muito da prosa, que é a área de minha especialidade. A poesia, eu sei que é uma outra área que tem especificidades muito importantes. Eu não me atrevo
a entrar nessa área, né? Tem muitos poetas que eu admiro bastante, mas eu sei que não é a mesma coisa. Eu vejo a prosa como um gênero, um transgênero quase. A prosa como um gênero que mexe com muitos outros gêneros ao mesmo tempo, e a poesia como aquele diamante muito específico da produção cultural do país, né? Eu falo isso como prosador, mas eu fui profundamente influenciado, por exemplo, pela poesia do Drummond, como escritor. O Carlos Drummond de Andrade, para mim, tem um eco da sintaxe dele, das frases, do olhar dele. Eu acho que ele foi um dos poetas, um dos escritores mesmo, que mais densamente representaram a cultura brasileira no século XX, do seu nível mais sofisticado e, ao mesmo tempo, mais popular, que ele conseguiu juntar as duas coisas. Todos os gêneros, né? Em todos os gêneros, mas especificamente mesmo na poesia, né? O Jorge Amado foi um dos maiores formadores de leitores no Brasil, né? Ele teve a função, assim como Monteiro Lobato foi formador de leitor da criança e do adolescente, o Jorge Amado foi do jovem e do adulto em início de carreira de leitor. Todo mundo leu Jorge Amado, eu lia Jorge Amado. Primeiro a parte, digamos, mais do realismo socialista dele, que é a primeira fase, bastante datada, historicamente datada. Depois, a segunda parte, a partir de Gabriela Cravo e Canela, que é a grande obra dele, a grande fase dele, né? Gabriela Cravo e Canela, o Dona Flor, etc. E por um tipo de Brasil que ele representa, né? O tipo do culto da mulher, o espaço da mulher na literatura dele, a questão da sensualidade, tem uma série de aspectos que hoje são vistos assim como exóticos, preconceituosos, etc. O Monteiro Lobato era racista porque a tia Anastácia era representada de uma forma pejorativa em alguns trechos, etc. Então ele está caindo meio em desgraça, e depois ele nunca foi também muito levado a sério pela academia, pela universidade, né? A universidade sempre olhou desconfiadamente para o Jorge Amado quando se debruçou sobre ele, o que só aconteceu lá a partir dos anos 70 e 80. Né? Durante um certo período, 70, 80, a universidade era fundamental na formação desses grandes escritores. Uhum. Esse é um dos motivos que eu acho que Jorge Amado ficou... Não, é verdade. É verdade. A universidade passou a ser a grande referência. Rubem Fonseca, se aparecesse hoje sem universidade, estaria um pouco misturado, eu acho. Tão bons contistas. É verdade. Eu tive na China, meu livro acabou de sair lá, eu tive há um mês e meio, eu tive em Pequim e Xangai, que é uma experiência extraordinária, né? Conheci a China, só andar no trem-bala lá de Pequim até Xangai, 1.600 quilômetros em 4 horas e pouco. É uma coisa assim fantástica. E do livro do Filho Eterno, está tendo uma recepção muito boa, muito engraçado, que a editora disse para mim lá: você se desculpe, porque você é pouco conhecida, a literatura brasileira não tem expressão aqui na China, infelizmente, então a sua tiragem inicial é muito pequena, é só 8.000 exemplares. Então é engraçado o tipo de relação que a gente faz, né? E é um país muito diferente, né? Para a gente pensar, é difícil falar da China sem cair num estereótipo ou sem simplificar a questão, ou de ver a literatura brasileira não existe na China. A única referência de gente que falou para mim de literatura brasileira, em geral da minha faixa etária, ou de 50 anos, ali mais velhos, era Jorge Amado. Jorge Amado, inclusive um dos diretores do departamento lá da Universidade de Xangai, disse para mim que ele, muito feliz, muito alegre, dizendo que ele amava ler Jorge Amado, porque tinha as mulheres muito liberais nos livros dele. E que alguém uma vez perguntou para o próprio Jorge Amado, quando esteve na China, por que ele fazia as mulheres se comportar daquela forma. E ele disse assim: porque no Brasil as mulheres são assim. Né? Então é engraçado isso aí, como ficou marcado. Hoje é a única referência de brasilidade, digamos, que fica. Né? Agora, a China é um caso diferente, porque são todas editoras estatais. Há uma censura muito forte, quer dizer, não é a competição, o lado capitalista da China, ele é bem direcionado para algumas áreas. Tudo que é informação, tudo que é editoração, tudo que envolve palavra tem um controle
não é uma... Você não dá para comparar a produção editorial da China como se falar da produção editorial da Alemanha ou da França, etc. Tem um outro viés, é um livro, é diferente, né, para passar nesse filtro. Eles pagam direito autoral, né? Eles pagaram o adiantamento, vamos ver daqui para frente. Gente, muitíssimo obrigado. O autor está disponível para os autógrafos lá fora. Boa noite. Obrigado.